Oi, gente, tudo bem por aí? Tô gravando mais cedo hoje. Deixa eu ver que horas são para falar com vocês. Deixa eu me ver. São 15 para as 8 da noite. Tô gravando um dia antes, porque me deu vontade. Tá todo mundo numa festinha. Festinha não, na inauguração do parquinho. Eles reformularam todo o parquinho aqui do meu condomínio. E aí as crianças estão lá, a Roberta na faculdade fazendo prova. E eu fiquei aqui no silêncio, como eu falei ontem, né? O silêncio é muito bom. E pelo menos dentro de casa, né? O silêncio. E aí eu resolvi gravar antes para vocês. É bom que sobe mais fácil, porque a internet aqui de Porto Alegre tá um horror. Um horror. Mas enfim. Nós vamos ler hoje Gálatas, capítulo 5. É um capítulo assim... porreta, como dizem por aí. É muito bom, muito importante, muito instrutivo. A gente aprende muita coisa, a gente muda muita coisa na nossa vida quando a gente entende algumas coisas que vão estar escritas aqui nesse capítulo. E eu espero muito que você tenha essa consciência do que está escrito aqui. Eu falei sobre o grava mais cedo porque está tendo inauguração no parquinho, então tem muita gritaria, criança pulando. É festa, né? É alegria. Então, se alguém tiver algum barulho, já tô pedindo desculpa antes. Eu tô com um fonezinho aqui que é anti-ruído, mas nem sempre funciona, né? Por isso que eu tô avisando. Vamos lá? Se puder, pegue sua Bíblia e vamos lá, aquecer os motores para a hora do conto. Penúltimo capítulo. Amanhã acaba. Que bom que vocês estão aí comigo. Vamos lá? Firmes na liberdade. Vamos falar hoje sobre liberdade, sobre frutos do espírito, natureza humana. Esse Gálatas é muito maravilhoso demais. Ensina muita coisa pra gente. A gente fica melhor quando a gente lê e entende isso aqui. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. A gente conhece a Cristo, a gente entende, a gente tem uma comunhão, tem uma ideia do que do que fez. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, foi lá no inferno, buscou a chave do inferno. A morte não tem mais poder sobre nós. Mas às vezes a gente se desvia, a gente se afasta de Deus. A gente larga o espiritual para lá e fica só pensando na carne, cuidando do nosso corpo, ou não cuidando do nosso corpo. A gente só pensa em dinheiro, em coisas fúteis dessa vida, essas coisas que passam tão rápido, tão rápido. As pessoas lutam para ter um carro e morrem. E o carro fica aí. Por isso que eu não concordo com aquele ditado que diz, vão-se os anéis, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, alguma coisa assim. É isso, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu não concordo. Esse anel aqui, por acaso, é meu, mas eu uso os anéis da minha sogra, e aí da minha sogra que já faleceu, e toda vez que eu coloco os anéis dela, eu lembro disso. Eu falei, não, esse ditado tá errado. Vão-se os dedos e ficam-se os anéis. Pensa se não é. Toda vez que eu coloco os anéis dela, eu penso nesse dizer que está errado. Então, que você não volte atrás, que você não seja uma escrava de novo, escrava do vício. Às vezes você parou de fumar e agora está sendo tentado por algum filho das trevas. Não volte, não volte, ó. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Não se torne escravo novamente do cigarro, da bebida, da prostituição, do adultério, da fofoca, da tristeza, da depressão, da fermentação e de tantas coisas horríveis, da agonia. Não se torne escravo de novo, não se torne. Lembre-se, os dedos se vão e os anéis ficam. Você precisa cuidar dos dedos. Você precisa cuidar dos dedos, você precisa cuidar da sua alma, que ela que tem vida eterna. O corpo não tem vida eterna, o corpo vai morrer. Querendo ou não, ele vai voltar para a terra. Em forma de pó, em forma de cinza, ele vai voltar. Então, lembre-se desse ditado da tia Cláia aqui, ó. Vão-se os dedos e ficam os anéis. As coisas materiais, elas ficam aqui. Mas
O que importa é que o dedo é você. Você vai embora. Então, cuide da sua vida espiritual. Cuide de você. É importante você cuidar de você. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que o circuncidem e façam operação de fimose, que era uma, pelo jeito assim, era uma lei que eles levavam muito a sério. Eles queriam de qualquer jeito fazer operação de fimose com pedra nos homens lá. E Paulo está falando, gente, Jesus já veio, não precisa mais de fazer isso, essa coisa horrível. E nem de outro tipo de coisa. Jesus já pagou o preço por nós, ele já foi o nosso cordeiro, ele já se ofereceu em sacrifício, com um aroma suave a Deus. Não precisa, se vocês deixarem que alguém faça operação de fimose em vocês, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Se você precisar de viver pela lei, Cristo não importa. O que importa Cristo? Para que Cristo veio então, se você tem que fazer todo aquele sacrifício? Você aceitando essas coisas da lei, você está falando que o sacrifício de Jesus não valeu, não foi completo. E foi. O sacrifício de Jesus foi completo. Você não precisa de fazer mais nada. Literalmente nada, a não ser crer. Cristo não tem valor nenhum para vocês. Eu repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que faça a operação de fimose, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei, não é só um pedacinho. Essas pessoas obedecem só um pedacinho da lei. Essa partezinha aqui eles obedecem, mas e o restante? Toda aquela lei que nós lemos em Levíticos? Aí não quer, né? Aí só quer um pouquinho, só quer a partezinha legal. Que nem é tão legal assim, né? Vamos combinar, né? Operar fimose com pedra não é legal. O homem que deixar de circuncidar, é obrigado a obedecer a lei toda. Versículo 5. Pensei que tinha mudado a música ali. Versículo 4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Vocês querem que Deus te receba pelas leis lá de Levíticos. Então vocês estão separados de Cristo. Vocês não entenderam que Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Cristo já fez tudo. Gente, Cristo fez tudo. Ele foi o incenso, ele foi o pão, ele foi o boi, o touro, o cabrito. Tudo aquilo que nós lemos em Levíticos, Cristo foi tudo aquilo. Ele foi o sacrifício perfeito. Se você continuar obedecendo a lei de Levíticos, você tem que obedecer ela toda e você está separado de Cristo. Está falando aqui na Bíblia, não sou eu, não. Isso não é toque de Clay, isso aqui é o que está escrito. Versículo 5 do capítulo 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois, quando estamos unidos com Cristo Jesus, quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Olha que versículo mais lindo! O que importa é a fé que age por meio do amor. É por isso que a gente tem que amar. A Bíblia diz que nós seremos reconhecidos pelo amor que a gente demonstra para os outros. As pessoas têm que te reconhecer pelo amor e não pela língua solta, fofoqueira, chatona. Você tem que ser legal. Você tem que ser o que importa é a fé que age por meio do amor. Lindo esse versículo. Guarda ele no seu coração. Estou tentando passar a folha aqui. Versículo 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Eu falei também, para quem está acompanhando fielmente, que tem uns bravos aí que me acompanham fielmente. Beijão no coração de vocês, estão ali, ó, firme e forte todos os dias, junto com a minha constância. Eu falei sobre o fermento. O fermento, a pessoa fermentadeira, ela não é fofoqueira, ela é fermentadeira, é bem pior. Ó, um pouquinho de fermento fermenta toda a massa.
uma pitadinha de maldade na sua cabeça, na sua ideia, destrói seu casamento, destrói seu emprego, destrói sua vida. Uma pitadinha de fermento, uma pitadinha de maldade, de coisa ruim. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. E a nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Amém. Que a pessoa que está te perturbando, está te fermentando, está jogando ideiazinha na sua cabeça para voltar a fumar. Isso está falando aqui no meu coração, para voltar a fumar. Essa pessoa que está te perturbando, ó, ela vai ser castigada por Deus. Pode ler na sua Bíblia aí, ó. Porque Deus não quer que você seja escravo do cigarro de novo. Deus quer que você seja livre. Nem escravo de vício e nem escravo da lei. Livres em Cristo. Jesus nos libertou. Primeiro versículo, Cristo nos libertou para que nós sejamos verdadeiramente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos nem do vício nem da lei de novo. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos proteja, porque a Bíblia também diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não se exalte achando que você está muito forte e poderoso. Seja humilde diante do Senhor. Seja humilde, Senhor, eu dependo do Senhor para não voltar para os vícios, para não voltar para a lei, para não fazer as coisas erradas. Eu dependo do Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porém, irmão, se é verdade que eu continuo a anunciar que a operação de fimose é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quando e quanto... Minha Bíblia tá com... Isso dá pra vocês... Tá vendo essas manchinhas? Era uma caneta que eu usava que manchava. Aí eu risco atrás e mancha na frente. Depois eu comprei uma caneta italiana que não mancha essas folhinhas fininhas da Bíblia. Se vocês quiserem, depois eu falo a marca pra vocês. É baratinha, foi acho que R$12. E ela não mancha, pode grifar a Bíblia sem manchar. Essa aqui, ó, provavelmente é uma Bic que manchou. Então eu tenho com mais dificuldade de ler, mas eu vou ler assim mesmo, ó. Se ele tá falando assim, ó, se eu falasse que a operação de fimose era obrigatória, então a minha pregação sobre a cruz de Cristo não ia incomodar vocês. Eu estava concordando com as coisas que vocês estão falando, mas como eu não concordo, vocês me perseguem. É isso. E quanto... Tá rabiscado mesmo. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Ele tá bravo. Essa pessoa tem uma mania de ficar reparando a fimose dos outros, né? Que coisa chata. Pra que as pessoas estão se preocupando com uma coisa que tá dentro das calças? O que importa isso pra Deus? Por que as pessoas estão preocupadas com você, com o seu corpo, com as suas coisas, com as coisas que você faz, com as coisas que você usa? É a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa, eles estão preocupados, eles querem castrar... castrar não, eles querem fazer a operação de fimose em Tito de qualquer jeito. Que Tito se converteu depois, né? E aí Paulo bravo fala assim, essas pessoas que ficam perturbando vocês para se castrar, para fazer a operação de fimose, eu gostaria que eles se castrassem de uma vez, tá? Para parar de perturbar. Parar de incomodar vocês com as coisas que vocês estão fazendo. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, tá vendo? O amor. É pelo amor que nós somos conhecidos. Pois a lei inteira se resume a um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. E Jesus, numa carta, no Evangelho, Jesus fala, ame os outros como eu te amo. Olha o que Jesus falou. É uma coisa que passa batido. Eu nunca ouvi uma pregação de igreja alguém falando isso. Porque tem muita gente que se odeia, quer se matar, que come açúcar o dia inteiro, que está se destruindo na preguiça,
na procrastinação, na língua solta. Tem um monte de gente assim, daí manda amar, ame os outros como você ama a você mesma. Aí lascou, né? Imagina. Imagina, uma pessoa que não ama nem ela mesma, como é que vai te amar? Aí vem Jesus e esclarece isso. Ame os outros como eu te amo. Como Jesus me ama, eu tenho que amar os outros. É muito diferente, gente. É muito diferente. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Tá mandando colocar ordem no barraco, você tem que amar, você tem que respeitar as pessoas. A opinião das pessoas. Quem quer fazer a operação de fimose, que faça. E quem não quer, que deixe sem fazer. Cada um cuida da sua vida. Se cada um cuidasse da sua vida, a vida ia ser mais fácil, sabia? Cada um cuidasse da sua vida, da sua família, o mundo ia ser melhor. Mas não, a pessoa fica oprimida, incomodando as pessoas ali da igreja e até a gente mesmo, por causa de uma coisa que está dentro das calças, que ninguém nem vê. Olha que coisa chata isso. Vamos lá, 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. É contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Eles brigam. A nossa carne e o nosso espírito, eles ficam brigando. Ele tá falando, a carne está falando assim, fuma, volta a fumar. Você ficava tão relaxada quando você fumava, quando você bebia, quando você adulterava. Volta a fumar. E o espírito, não volte, vai estragar seu corpo, você vai morrer antes, você vai dar mau exemplo, você vai ficar fedorenta, com a mão envelhecida, com a boca cheia de código de barra, não volte a fumar. E é uma briga. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Glória a Deus. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Agora é uma lista das coisas da natureza humana e das coisas do Espírito. Nós vimos ali que eles brigam, né, um com o outro, eles ficam discutindo. A carne quer que você volte a fumar. Eu estou usando fumar porque está no meu coração, mas pode ser qualquer outro pecado, qualquer outro vício. Você querendo voltar para a lei, por exemplo, fazer operação de fimose, matar carneiro lá no altar, qualquer coisa que você queira fazer. Aí a natureza humana brigando com a natureza do espírito. Vamos ver. As coisas que a natureza humana faz são bem conhecidas. São elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Olha só, ações indecentes. A adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras e as farras, outras coisas parecidas com essas. Eu repito o que eu já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Os que fazem essas coisas que eu citei aqui, essa lista, não receberão o reino de Deus. É difícil não fazer muitas dessas coisas? É. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, Ele nos ajuda. É só com Ele que a gente consegue. Isso tudo é vício. É vício. É vício de ambição egoísta, é vício de desunião, é vício de ciúmes, de briga, de feitiçaria, de adorar ou qualquer coisa e qualquer outros negócios, a não ser Deus. Quem faz essas coisas não vai receber o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz. Agora, o Espírito de Deus que mora no nosso coração. Ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Olha, o Espírito de Deus produz delicadeza, a bondade, a fidelidade,
a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Eu vou ler de novo isso aqui. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana, todas esses vícios que eu falei aqui, ó. Adoração a ídolos, impureza, imoralidade sexual, desunião, inveja e etc. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida, só Ele para nos controlar. Isso é uma oração, que o Espírito de Deus controle também a nossa vida, que a gente não faça essas coisas aqui, dessas moralidades. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, e nem ter inveja uns dos outros. Esse texto aqui me lembra um ditadozinho que fala sobre os cachorros que vivem dentro de nós. Você tem 2 cachorros dentro de você. Aqui a gente pode colocar o cachorro da natureza humana, que produz imoralidade sexual, indecência, adoração de ídolos, feitiçaria e etc. E o outro cachorro é o Espírito de Deus, que produz paz, alegria, bondade, domínio próprio, coisas boas. E aí eles estão aqui brigando, se engalfinhando. Quem você vai alimentar? Você vai alimentar o cachorro da raça humana ou o cachorro do Espírito? Depende de você, do que você faz, do que você fala, das suas ações. É isso que vai determinar qual cachorro vai ser alimentado. É isso que vai determinar qual espírito vai ser alimentado. Se vai ser o espírito da carne ou se vai ser o Espírito de Deus. A decisão é sua. A decisão é minha. E eu, com toda a graça e humildade de Deus, escolho servir a Deus. É a minha escolha. E a sua? Responde aí nos comentários. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, me motiva muito a continuar aqui lendo a Bíblia para vocês. Tem muita coisa para ler ainda. Beijão no seu coração e até amanhã no último capítulo.